Fala pessoal, estamos ao vivo aqui mais uma vez numa live maravilhosa, com a grande oportunidade de bater um papo aqui com esse grande profissional que é o Marcelo Guedes, um atleta que vivenciou uma história muito bonita aqui de formação e a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da sua história, sobretudo conhecer um pouco da sua mentalidade, né? A pessoa que ele se transforma diante desse processo. E aí, cara, eu acho que tá da mesma forma. Vamos fazer assim mesmo? O que você acha? Cara, eu acho melhor fazer do outro jeito que você vai estar falando, né? Vamos fazer assim um pouquinho, você vai falando, a gente vê se melhora. Se não melhorar... Pelo menos a minha foto tá aparecendo aqui, dá pra ver quem eu sou aí. Muita gente não lembra de mim do Brasil, mas o importante é o conteúdo que tá passando aí, né? Maravilha. Espero que as pessoas possam gostar. Então, agradeço pela oportunidade e pode dar continuidade aí. Valeu. Então, Marcelo, a gente sabe que a vida de jogador de futebol, ela não é uma vida fácil, mas a maneira que as pessoas veem em redes sociais, que vê no noticiário, isso estimula muito aos garotos a sonharem em ter uma vida de jogador de futebol. E talvez isso não tenha sido diferente de você, né? Mas a gente sabe que durante a caminhada, antes de chegar ao objetivo, que é ser jogador de futebol, que é ser um atleta que jogue em grandes competições, que seja bem remunerado, existe todo um trajeto, né, que demanda muito esforço e outros ingredientes além desse esforço extraordinário. Eu queria que você me contasse como foi que você começou aqui no Brasil, de onde você é, para que a gente possa entender qual foi o caminho que você traçou até chegar à Europa. Bom, Elton, novamente, obrigado pela oportunidade. Espero que possamos fazer uma boa live com bons conteúdos, né? A minha carreira iniciou, na verdade, em São Vicente, né? Eu sou de São Vicente, no litoral de São Paulo, e venho de uma família pobre, uma família de uma manicure e um ex-militar, né? Que, graças a Deus, conseguiram me dar uma educação muito boa, né? Uma educação muito restrita, né? Muito rígida, que me fez entender a importância de ser, né, um bom homem, de ter um bom caráter. E isso repercutiu muito na minha vida de atleta também, né? Com 17 anos, eu comecei a treinar no Sub-17 do Santos, né, e tive a oportunidade de ser campeão paulista com o Sub-17 e consequentemente eu subi para os juniores, joguei a Taça São Paulo e tive sorte que o Santos estava passando por um momento difícil. Acho que não foi sorte, um pouco de sorte, mas foi Deus também na minha vida, né, cara, que me deu essa oportunidade de estar no momento certo, na hora certa. Então, o Santos estava passando por um momento difícil financeiramente e na época o treinador era o Luxemburgo, né? O Luxemburgo estava precisando de um atleta do meu estilo, né, no equipe profissional e sem condições de comprar um novo atleta, eles resolveram me utilizar, né? O Santos, que tem uma tradição de utilizar muitos atletas da base, então na minha época não foi diferente. Nós estávamos, se eu não me engano, em 7, 8 atletas, né, que vieram da base, 5 deles eram de São Vicente. Então, São Vicente tem uma história muito boa aí, né, na época do Santos, com esses atletas que conseguiram subir. E, consequentemente, eu joguei no profissional, né, 2 anos, né, fui vice-campeão brasileiro com o Santos em 2007. Em 2008, eu tive a oportunidade de partir, né, para a Europa. Mas esse começo no Santos, essa luta para chegar no profissional, né, precisou de muita disciplina, de muita determinação, porque eu vinha, né, de São Vicente até a Vila Belmiro todos os dias de manhã cedo de bicicleta, entendeu? Pedalava quase 1 hora para chegar no meu treinamento, e fora isso eu tinha que voltar para casa. Então eu treinava de manhã campo, à noite eu treinava salão, e era umas 8, 9 horas da noite eu voltava de bicicleta para casa. Então, assim, tinha que ter muita determinação, muita disciplina, e pensar sempre que as coisas iam dar certo, sim.
Maravilha. Marcelo, antes da gente dar continuidade, cara, manda uma mensagem aí para essa galera da Turquia aí, cara. Parece que você Legal. fez. O pessoal tá aí mandando mensagem, volta Marcelo, volta Marcelo. Coisa boa, né, cara? Um abraço aí para todos os torcedores do Besiktas aí que me apoiam, né? Mesmo depois de 3 anos que eu saí de lá, mas eu tive uma boa passagem no Besiktas, né? Fui bicampeão turco, né? E tive a oportunidade de fazer, né, uma história naquele clube, e hoje eu agradeço o carinho, né, que eles têm por mim, e espero um dia poder tá voltando para poder ganhar mais título também lá. Maravilha. Me parece que o torcedor turco é um torcedor diferenciado, né? A gente teve aqui a experiência do Anderson Talisca, que é amigo nosso, que Legal. passou por lá, que foi uma experiência maravilhosa. Isso, o torcedor lá é diferenciado, né? Acho que não há torcedor em nenhuma outra parte do mundo igual os turcos. Eles são fanáticos, são positivos, né, quando eles estão torcendo pro seus clubes, né? E por incrível que pareça, a torcida do Besiktas é a torcida que faz mais barulho dentro do estádio do mundo, né? Isso foi provado, né, através daqueles testes que eles fazem, né, de jogo, né? Eu não sei como te explicar, mas foi provado que acho que 2 ou 3 metros do seu companheiro você não consegue escutar o que ele está te falando dentro do estádio Vodafone Arena. Imagine, cara, deve ser um caldeirão mesmo, uma coisa muito boa. Mas, Marcelo, um abraço pro Talisca aí, um abraço pro Talisca, o meu companheiro de clube lá no Besiktas, e grande jogador, nos ajudou muito, né? Também fez história lá no clube, e hoje tá na China fazendo um bom trabalho lá também. Maravilha. Cara, voltando ao tema da nossa live, da nossa conversa, o meu interesse aqui é entender, nessa sua trajetória, a sua mentalidade, né? Eu, como coach, tenho trabalhado com alguns atletas, sim, e percebido na fala deles, né, até um pouco do que você falou aí. Mas, assim, a gente sabe que não é só isso, né? E quem fala que é só isso está escondendo, talvez inconscientemente, um verdadeiro jogo que acontece no dia a dia. Olha só, quando você me fala que você teve que fazer um esforço extraordinário de estar todo dia tendo que treinar, ir de bicicleta para o treino e voltar, aquilo dali para você com certeza era um desafio e uma oportunidade a cada dia de você superar a si mesmo. E aí, na sua caminhada, você me disse que para chegar ao profissional, o Vanderlei Luxemburgo te dá uma oportunidade e você atribui isso ao fator sorte e a Deus, tá? Então, só para você entender meu raciocínio. Deus, ele é o ser supremo, é o nosso Criador, e eu tenho certeza que ele é justo, né? E ele deu condições iguais, tanto a você como a várias pessoas que estiveram com você naquela época. Alguns escolhem um caminho, outros escolhem outro caminho. A sorte, a gente entende que a sorte é você estar bem no momento certo, na hora da oportunidade você está bem. E a gente sabe que muitos têm a oportunidade, porém não estão bem o suficiente para aproveitar aquela oportunidade. Então a gente poderia entender que sorte e o fator Deus, para que você consiga ter o sucesso que você gostaria, ele tem um limite, e que a outra parte, quem tem que fazer, quem tem que se esforçar, é o atleta. Então, assim, foi Deus, foi sorte, e qual foi a parte de Marcelo para que isso acontecesse, se você tivesse essa ida para o profissional, Marcelo, e dali conseguir dar sequência, porque a gente sabe que é um outro jogo, é tudo diferente. Sim, eu concordo, né, com você nessa questão. Deus, ele prepara as oportunidades, mas se nós não estivermos preparados, né, as coisas não acontecem. O que está nas nossas mãos, o que está no nosso limite, nós temos que procurar fazer, né? O impossível, aí, né, é Deus que toma conta das coisas. Como eu te falei, eu sempre fui um jogador bem disciplinado, né, Wellington? Eu sempre fui um jogador que, até hoje, eu levo isso com muita força na minha vida. Eu sempre fui um jogador que sempre treinei bastante, né?
Tanto é que na época do Santos nós tínhamos 3 zagueiros, né? Jogávamos 3 zagueiros. Os outros 2 estavam no Santos desde os 7 anos de idade. E eu cheguei com 17, entendeu? Então, assim, a probabilidade de eu chegar no profissional era muito pequena, se fosse nos termos, né, naturais, né? Porque eles estavam lá mais tempo, eles tinham mais tempo de casa, eles também tinham mais preparação do que eu, né? Porque eles estavam já, né, algum tempo já se preparando para esse momento. Mas só que eu tinha uma mentalidade que talvez eles não tinham naquele momento, que era, né, disciplina, que era buscar aquilo que eu queria na minha vida, né? E aproveitar as oportunidades quando elas caíssem na minha mão. Então eu estava preparado para isso, como você falou. Né? Eu estava preparado para assumir o controle daquela oportunidade que apareceu na minha vida. E tudo isso eu atribuo também à minha educação, né? Meu pai, ele é um cara que sempre trabalhou bastante, era um militar. Então a gente sabe que os militares no Brasil passam por momentos difíceis e você vendo isso, você acaba aprendendo, você acaba absorvendo essa informação, né, que vem através da família, porque o pai, ele é o nosso ídolo, né, quando nós somos jovens. Então a criança, dos 0 aos 7 anos, ela tem aquela formação de caráter e o pai, ele tem uma importância muito grande nessa formação. E depois ele serve como um espelho para você, né. Então você via seu pai todo dia saindo 7 horas da manhã para ir trabalhar e voltando cansado e depois fazendo outro trabalho, entendeu? Trabalhando 2 vezes, então você pensa, pô, cara, eu quero seguir, né, a mesma linha de comprometimento, de disciplina que meu pai tem, entendeu? E eu consegui levar isso pro futebol, entendeu? Então o futebol, ele necessita disso, né? A gente sabe que o atleta que não é disciplinado, que não tem um comprometimento com aquilo que ele está vivendo, ele não vai dar certo, entendeu? Né? Em inglês a gente chama isso, até eu comentei isso com o Lipatin, que em inglês nós chamamos de trade-off, né? Que você precisa, para você ter alguma coisa, você precisa liberar outras coisas na sua vida, entendeu? Então, assim, eu deixei de sair para discoteca, sair para balada, sair, né, com meus amigos, e até mesmo perdi um pouco da minha infância em busca dos meus sonhos, né? Então eu tentava dormir cedo, tentava, né, não me alimentar como eu alimento hoje, porque eu tenho um pouco mais de experiência, mas eu me alimentava da maneira que eu podia, né? E busquei, né, estar bem preparado para aquelas oportunidades que chegaram na minha vida. Então acho que isso foi um dos fatores importantes para mim. Maravilha. A gente começa a perceber que no final das contas não é só o talento, não é só o treinamento técnico, físico, tático, mas acaba sendo a pessoa que você é formada dentro do seu lar, seja com os bons ou os péssimos exemplos, ali você começa a adquirir valores e esses valores vão definir o seu comportamento para a hora que você vai tomar suas decisões. Né? Com certeza, então, com certeza. No final das contas, é decisão, porque você está falando aí de você optar, deixar uma coisa para fazer outra. Quantas vezes o melhor, a vontade da gente é tomar uma Coca-Cola, daquela bem gelada, e você fala assim, não vou tomar uma Coca, vou tomar uma coisa que vai me fazer bem para o meu corpo, porque é a minha ferramenta de trabalho. Com certeza, então são decisões, né? Por que eu estou falando isso, Marcelo? Porque a gente vê muitos garotos, se Deus quiser eu vou conseguir. E você falou uma coisa importante, Deus, o impossível, ele fala, deixa comigo. Agora, as possibilidades que eu coloco na sua frente, faça você. Né? A inspiração bíblica e a sabedoria bíblica milenar, ela vai nos dando diretrizes e princípios que a gente vai entender. Eu lembro de eu também joguei futebol, e na época queriam que eu fizesse um gato. Você sabe o que né? Adulterasse o documento. Sim. Então, e aí, cara, eu li uma passagem na Bíblia lá em Timóteo que dizia assim, que o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas, se não for legítimo. Aquilo ali eu tive que tomar uma decisão. Então, assim, não é só sorte, não é só Deus, é até muito mais o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa disciplina, né? Como a gente potencializa aquilo que a gente tem. E aí, isso tudo, ele antes de chegar, se manifestar no nosso corpo, tá na nossa mente, né? Mas aí me diga, cara, você tá lá vivenciando no Santos, o Santos sempre teve muitos jogadores, sempre teve a cultura de lançar o atleta. Como é que fica o atleta quando está no sub-20, né? Você chegou a jogar a Copa São Paulo, naquela expectativa de jogar no profissional.
e, poxa, tem que dar certo, porque dali minha vida vai mudar, vou transformar também o meu entorno. O que é que passa na cabeça do atleta, cara, nesse ponto importantíssimo que é da sua vida profissional? Eu acho que chega um momento da carreira, né, no início da carreira do atleta, né, Wellington, que ele tem duas escolhas, né? Ou ele parte para a direção educacional, né, que é seguir o sistema, né, escolar, né? Ou ele tem também a parte do esporte, né? Infelizmente, né, nessa idade de 20, 18, né, para 17, 18 anos, né, é importante tentar coincidir as duas coisas, né? É importantíssimo, né? Mas chega uma hora que dificulta muito, né? A gente sabe muito bem, né? Então, na minha época, eu tô falando de mim, na minha época, naquele momento, né, eu não tinha tanta escolha, né? Eu tinha que seguir uma direção, né? Então, a direção que eu tinha era buscar uma melhora para minha família na área do futebol. E eu decidi seguir aquela direção com todas as minhas forças. Isso foi uma motivação muito grande, né? Hoje eu me arrependo de não ter, né, coincidido as duas coisas, né? A parte escolar com a parte como atleta, né? Senão eu já teria me formado numa faculdade ou algum lugar hoje. Mas o meu pós-carreira, né, está sendo planejado pensando nessa direção também, né? Porque hoje em dia eu quero me formar, né, quando eu parar de jogar. Eu tenho, né, estudado muito, né, há 6 anos atrás, né, principalmente da área que eu gosto, que é a área de economia e educação financeira. Né? Eu tive grandes mentores, né, nessa área que me deu a oportunidade de ganhar muito conteúdo, de ganhar muita experiência também nessa área. E também, né, claro que a self-education, né, que é a educação, né, de você mesmo, através de livros, através de conteúdos que hoje em dia a gente sabe que a internet ela te facilita muito, né, nessa questão, fez com que eu adquirisse muita informação que talvez uma universidade não me daria, entendeu? Mas esse coincidir a escola e futebol hoje é muito importante, principalmente sabendo que o atleta não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? A gente tem vários fatores aí que podem influenciar, né, na vida do atleta, entendeu? Agora, o atleta, quando ele tem 18 para 19 anos, né, e está buscando uma promoção para o profissional, realmente a parte como dizer, de disciplina, né, é muito importante para ele tentar buscar uma oportunidade lá em cima, entendeu? Maravilha. O nosso amigo Cláudio Macedo aqui está dizendo que você acaba de ganhar um fã, que ele gostou muito das suas palavras. Que Jesus continue te abençoando. Amém, obrigado, valeu. Ô Marcelo, a gente conhece a história de jogador de futebol e quando... Você tem quantos anos, Marcelo? Eu tenho 32, vou fazer 33 agora em maio, dia 20 de maio. Tô chegando no 33, idade de Jesus Cristo. Amém. Então, cara, a gente, quando não é muito distante, eu tenho 38, então quando a gente era jovem, bem jovem, a gente tinha alguns atletas como ídolos, né? E a gente, aqueles ali que a gente falava quando era garoto, assim, eu quero ser que nem aquele jogador, tal. Natural isso. Mas a gente tinha a cultura que o jogador ele não precisava estudar, que o jogador era burro, que o jogador era engraçado, que o jogador era isso, jogador era aquilo. E aí chega um momento que agora você está no processo, né? Você é jogador de futebol, você tem a oportunidade de ir para a Europa e começa a desempenhar uma carreira, né, internacional, passando por vários países, tendo que se adaptar à sua cultura, ao seu idioma e também ao seu entorno, né? E saber lidar também com as suas questões. Aí você casa, você vira pai, então aqueles valores que você aprendeu lá com seu papai, com sua mamãe, você começa a falar assim, não, eu tenho que passar para os meus filhos o que eu aprendi lá, né? Com certeza. E começa a andar com as pessoas, você começa também a lidar com o dinheiro, né? E aí nasce com certeza
a necessidade de conhecer, de saber lidar com isso, porque a gente sabe também que o futebol, ele dá uma oportunidade de você ganhar dinheiro, mas também é uma oportunidade de você perder e perder muito, porque a gente sabe que muitos jogadores tiveram grana e perderam. É isso aí, né? É isso aí. Então, cara, na medida que você vai realizando seu sonho como jogador, em que pessoa você vai se tornando, o que é que você precisa desenvolver para que você mantenha uma crescente e não perca o outro jogo da vida que você joga também todos os dias e que você precisa também estar bem. Eu acho que é o conhecimento, entendeu? É o conhecimento. O conhecimento te leva à verdade e a verdade te liberta, né? Entendeu? E como você comentou aí, muitos atletas no passado, né, tem essa fama de não saber lidar com o dinheiro, fama de ser jogador burro, jogador que não sabe falar, que só fala assim, eu acho que, lembra? Muita gente falava isso. Né? E esses tempos mudaram, né, acho que o jogador hoje está buscando um pouco mais de conhecimento, né, principalmente para ele lidar com as situações externas, né, extra-campo, né, que é muito importante para ele, porque hoje o jogador é uma empresa, né, o jogador que chega no nível, né, que é no Brasil, que é 1%, né, que consegue atingir um nível salarial alto, né, acima de 100 mil, 150 mil talvez, e aqui fora também, ele vira uma empresa, né? O income dele anual, às vezes, é maior do que algumas empresas, né, de médio porte no Brasil. Então, ele tem que entender que ele precisa ter um suporte, entendeu? Precisa ter um suporte, precisa ter um planejamento financeiro, né? Quanto mais cedo ele iniciar esse planejamento, mais sucedido ele vai ser se ele tiver uma resiliência, tiver uma disciplina nessa direção, né? Tem que ter um acompanhamento na parte financeira, na parte nutricional, na parte jurídica, na parte familiar, que é muito importante, né? Porque quando ele começa a ganhar dinheiro, muita gente começa a pedir dinheiro, amigo, né? Parente, né? Até tem que saber falar não também, é importantíssimo ele aprender a falar não, ter sensibilidade para ele poder analisar uma situação e dizer se é justa ou não é, entendeu? Nessa questão financeira, né? Ter uma pessoa para estar aconselhando ele para ele conseguir os melhores investimentos, né, para o futuro, ou o que seja. Então, assim, hoje eu acho que mudando isso ainda não é 100%, o atleta precisa muito, né, de conhecimento ainda, mas alguns jogadores que vêm buscando isso através dessas oportunidades que a internet, que as universidades tá dando para o atleta, vai fazer com que o futuro dele seja totalmente diferente daqueles que foram, né, no passado. E eu comentei com o Lipatinho também, e eu quero comentar com você. Há três modos da gente aprender, né? Adquirir conhecimento é o primeiro, né? Com os nossos próprios erros e com os erros dos outros, né? E eu tentei aprender com os erros dos outros, entendeu? Porque dói menos, na verdade, né? Dói menos, entendeu? Então eu tinha vários exemplos na minha infância, que jogador que gastava dinheiro com carro caro, com mulher, com investimentos que não eram, né, que era colocado na mão dele, mas na verdade falavam que tinha um retorno muito alto, mas na verdade não era aquilo que esperava. Então, assim, eu aprendi que para eu não cometer os mesmos erros, eu tenho que ganhar conhecimento. Então eu vou aprender, eu vou me dedicar, eu vou usar o meu tempo que eu tenho na concentração, o tempo que eu tenho aqui, né, quando os meus filhos estão dormindo, e eu tenho um pouquinho de tempo para mim estar aprendendo alguma coisa e poder tomar minhas próprias decisões. Acho que a importância, né, é importante para o atleta de conhecimento para ele tomar as decisões. Ele não precisa ser um Paulo Guedes da vida, entendeu? Né? Mas ele tem que tomar a decisão certa, porque o jogo, a vida dele que está em jogo, a família dele que está em jogo, tudo isso está em jogo no futuro, né? E a gente só tem uma carreira que dura aí 20 anos no máximo. Então, assim, eu aconselharia a todos os atletas a estar aprendendo sobre aquilo que ele tem maior dificuldade, né? Que normalmente é a questão financeira. Se não tem uma pessoa do lado, né, eles podem estar procurando ajuda, né? Tem aquela lenda de que ele quer roubar meu dinheiro, ele quer aquilo, mas sim, mas se você procurar uma pessoa capacitada para isso, ela vai te instruir da melhor maneira, entendeu, Wellington? Né? Exatamente. Hoje eu tenho uma empresa em Santos que chama Viga, que é do Felipe Carreiro, que cuida da minha parte financeira, que faz um trabalho sensacional. Estou com ele já há 8 anos. Então, assim, grande parte do meu sucesso, essa campo, né? Eu dou os créditos para ele também, porque ele me direcionou, entendeu? Ele me mostrou
né, a direção que eu tenho que tomar. Né? E o conhecimento que eu tenho hoje sobre finanças, sobre economia, me deu a visão de que eu estava indo para o caminho certo. Acho que isso que o atleta tem que fazer. Com certeza, Marcelo. Que bom ver essa clareza que você tem, porque eu tenho trabalhado com alguns atletas quando eles, pós-carreira, e imagine, cara, que o cara chega com 38 anos, ele tá velho para desempenhar a função dele no futebol, e ele tá muito novo para a vida, né? Com certeza. E se ele não aprendeu isso durante essa jornada, depois fica um pouco mais difícil. Ele aprende, mas fica um pouco mais difícil, porque ele vai ter que aprender com os erros dele, como você falou aí. É mais dolorido, né, velho? É mais dolorido, né? É mais dolorido, gasta mais tempo e também nessas decisões pode afetar algumas coisas. A gente sabe que muitos atletas, quando finalizam a carreira, os 2, 3 primeiros anos são anos que muitos ficam depressivos. E quando os atalhos sempre vai ser os vícios sexuais, vícios de drogas, vícios de bebidas, e tem acontecido isso com muitos atletas, e a questão também de não saber lidar com o dinheiro. Eles aprenderam que deveriam imobilizar todo o seu capital, e aí eu vejo o cara com 10, 15 apartamentos, e o cara não sabe o que vai fazer, porque chega num momento desse de uma crise, o cara fica sem ter esse retorno, o dinheiro dele não cresceu. Claro. Uhum. Então, na verdade, ele vai ter um investimento que se os aluguéis não estiver entrando, né, ele se torna uma dívida, né? Entendeu? Então, exatamente. Tem que ter também é o seguinte, fale. Pode falar, desculpa, pode continuar. Não, e também é o seguinte, eles começam, como eles não têm um projeto de vida, um plano de carreira, de pós-carreira, de futebol, acaba entrando no negócio dos outros, né? Porque chega todo mundo e diz assim, pô, Marcelão, eu tenho um negócio aqui, cara, um restaurante, tal lugar, vai ser muito bom, eu vou entrar com trabalho, você entra com investimento, e eu vou te dar tanto, aí o cara entra na furada, porque no coração dele não tá ali, né? Deixa eu contar uma história, velho. Um dia eu tava, na verdade eu não tava nem lá, mas um amigo me ligou, né, um jogador, um atleta, não vou citar o nome por questão de bom senso, né? E ele chegou pra mim e falou assim, pô, eu tava lá na praia em Santos, né, que hoje eu moro em Santos, né, que é vizinho de São Vicente. Eu tava com outro atleta e que tal, e ele falou que tem um rendimento que tá dando 3% ao mês. Aí eu falei assim, pô, 3% ao mês? Pô, é bom, né? Caramba! Aí ele falou assim, investimento em Bitcoin. Né? Está te dando 3% ao mês. Aí, pô, eu fui pesquisar um pouco mais a fundo. Eu já sabia que investimento de 3% ao mês a gente tem que tomar muito cuidado que alguma coisa está errada, né? Tem que ter muita cautela com questão a isso. Eu fui procurar depois saber e depois eu, né, me informei mais com as pessoas que eu tenho contato, né, em Santos. E eu fiquei sabendo que era uma pirâmide de Bitcoin que estava, né, buscando atletas de futebol, porque sabe que o atleta tem potencial de investimento, né? E alguns meses depois, essa empresa foi pega pela Federal, se não me engano, lá, e era um banco de investimento que foi, né, sumiu com milhões de reais. Então, assim, graças a Deus ele não entrou, porque eu indiquei ele a não entrar. Eu falei assim, meu amigo, você é um atleta renomado, né? Você não precisa, né, se arriscar tanto para você conquistar o retorno, porque você já tem uma entrada de dinheiro considerável. Então, se você não perder, já está no lucro, entendeu? Se você não perder, já está no lucro. Então, para que você vai se arriscar mais se você ainda está, né, atuando, ainda tem uma entrada de dinheiro que é considerável? Para que você vai fazer investimento que tem um risco muito alto, né, que vai te fazer perder uma parcela considerável do seu portfólio, do seu patrimônio? Então fica quietinho aí, entendeu? E continua fazendo o que você está fazendo. Não precisa, né, querer um pouco mais e acabar perdendo uma quantidade significativa. E graças a Deus ele não entrou, e depois de 2, 3 meses ele me ligou e falou, pô, Marcelo, obrigado pela sua indicação, né? Porque eu vi que deu ruim lá e tal. Então, assim, o atleta tem que tomar muito cuidado, Wellington, com aquilo que está sendo oferecido para ele. Uma que se oferecer para ele um restaurante, ele faz o quê? Ele é um jogador de futebol, ele não é um cozinheiro, entendeu? Exatamente. Ele não é formado em administração, né? Então, assim, ele tem que saber que ele não vai estar lá, ele não vai participar,
ele não vai ver o que está acontecendo em volta do investimento. Então, assim, para que ele vai se meter nesse tipo de investimento, né? Então, são coisas que o conhecimento faz com que o atleta abra a mente e não entre em furada como essa, entendeu? Acho que é importante. Pois é, e ainda que seja um bom investimento, o cara não conhecendo, não tem, já quebrou um princípio aí, porque o dinheiro dele é produzido através do seu suor, do seu trabalho, e ele está indo para um lugar que você não sabe, de repente, em algum momento, isso pode dar uma sensação de que você não tem. Eu queria falar com você também o seguinte, Marcelo, a gente está falando agora, falou da parte financeira, cara, até gostei, mas e aí, cara, a gente tá falando de futebol, o jogo da vida, ele se confunde com o jogo de campo, quando o cara faz esses negócios errados, isso interfere, quando o cara se o cara não tá bem no campo, interfere a vida financeira dele cá fora, se o cara investe mal aqui, isso interfere no dia a dia dele. A gente acaba falando do jogo de futebol se confundindo com o jogo da vida, né? Em qual o atleta ele precisa tá esperto para isso, né? Potencializando isso, por quê? O que é que eu quero dizer? O jogo de futebol mudou. O jogo mudou. E eu tô falando pros caras, porque a gente fica com muito saudosismo. Ah, o zagueiro antigamente fazia isso. Ah, o jogador antigamente fazia aquilo. Ah, o time antigamente era melhor por causa disso. E a gente não se abre para as novidades que estão acontecendo a todo momento. E por isso a gente vai ficando para trás, deixando a nossa mente fixa, né? Sem evoluir. E muitas vezes, diante das oportunidades que surgem na vida, como surgiu para você no futebol, surgem outras oportunidades, né? E você, por falta de conhecimento, por falta de um comprometimento ou de uma disciplina, você acaba tomando decisões erradas. Como você enxerga isso, Marcelo? Realmente não só o futebol, mas o mundo está mudando, né? As coisas estão bem, vamos dizer assim, estranhas, né? Cada país, né? A sociedade está com uma pressão muito grande em cima do ser humano, né? Principalmente na parte psicológica, né? As redes sociais, né? Vem afetando muito a parte psicológica, a parte emocional das pessoas normais e também dos atletas, com certeza, né? Tanto é que hoje em dia a gente está sendo visto por 60 mil pessoas dentro do estádio. Mas se você contar, né, a questão da internet, você pode estar sendo visto por, né, muito mais que isso. E então a cobrança fica muito, muito maior, né? Então, eu acho importantíssimo o atleta. Eu falei aqui da vida financeira, né, da vida, né, extracampo, e a parte mental do atleta também é um ponto que hoje em dia, se não me engano, hoje em dia é fundamental, entendeu, o Wellington? Porque se o atleta não estiver forte mentalmente, ele acaba caindo nessas ciladas aí de internet, de comentários, de críticas que não são tão construtivas, né? E que pode afetar consideravelmente na performance do atleta, porque ele acaba pensando assim... se eu jogar mal, eu vou receber milhões de mensagens no Instagram, no Twitter, né, de pessoas que não mostram sua cara, pessoas que para mim são covardes, né, porque não se mostra dentro daquele conteúdo, e eu tenho um receio de estar jogando mal. Isso causa uma pressão interna muito grande. Entendeu? Exatamente, cara. Eu sei disso porque eu já passei por isso. Eu passei por um momento que eu acabava o jogo, eu ia lá para a internet para ver o que o pessoal tá falando de mim, entendeu? Então, assim, é uma pressão interna que acaba prejudicando o meu rendimento dentro de campo, entendeu? Exatamente, cara. Por isso eu acho da importância muito grande o atleta ele ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de um coach mental, ou acompanhamento de uma pessoa que possa dar um alívio, entendeu? Para a mente dele nessa questão, né? Realmente o mundo está mudando, realmente tem muita coisa que está acontecendo que a gente tem que acompanhar, porque senão nós ficamos para trás, né? Que nem você falou, mas tem que ter uma cautela muito grande, porque isso pode afetar o nosso emocional e o emocional da nossa família, porque tudo que acontece fora de campo a gente traz dentro da casa, a gente conta para nossa mulher, exatamente. Pô, amor, aconteceu isso, aquilo dentro de campo, tal,
e você acaba se expressando de uma maneira talvez que afete até a sua própria casa. Então, a parte mental hoje é uma área que eu tenho um carinho muito grande, né? Eu já li aquele livro, né, Think and Grow Rich, né, do Napoleon Hill, né, que ajuda bastante a gente Pensa em Riqueza, ajuda bastante a gente entender como é que funciona a nossa mente. Tem outros livros também que eu gosto bastante, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que trata, né, do relacionamento entre o ser humano e o outro, né, como você lidar com as pessoas que você trabalha, né, isso serve para quem está trabalhando numa empresa, aqui trabalhando num clube de futebol, ou na sua própria casa, como você lidar com a sua esposa, com os seus filhos. Então são livros que eu guardei do lado da minha cabeceira para que eu possa estar lendo sempre, usando como uma lição de vida também para mim. Entendeu? Então, acho que maravilha. A parte mental, a parte, né, psicológica, emocional do atleta hoje é muito afetada por essa evolução que vem acontecendo no mundo, entendeu? Maravilha, cara. Eu acho sensacional, porque eu também li esses livros e faço da mesma forma, porque eu entendo o seguinte, cara, que a gente precisa mudar, é uma mudança de mentalidade. Parece ser uma coisa muito difícil, muito complexa, mas na verdade não é. É porque nós fomos ensinados dessa forma, de uma forma só. Isso aí. Quando a gente vê outras maneiras, normalmente o nosso cérebro fala assim, não, cara, aquilo ali é desconhecido. Imagina quando você teve a primeira reunião com o seu amigo aí, o Felipe, ele até comentou aí, para te falar de investimento. Naturalmente, na sua mente, fala assim, não, esse cara tá querendo alguma coisa, não é possível, não é possível, não é possível. Mas à medida que você vai confiando, você vai entrando no processo, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, e aí daqui a pouco é você que está ensinando aos outros como você fez seu amigo. Deixa eu contar uma história para você, cara. Tem um atleta, e eu trabalhei com ele como coach. No momento ele estava muito bem, pegando a seleção brasileira. Era um atleta que era sub-20 e já estava atuando no profissional, atuando na seleção brasileira, e naquele momento ele estava muito bem, estava tudo dando certo na vida dele, dentro de campo. Mas fora de campo ele estava, no nosso linguajar, quebrando, né? Ele começou a andar com as pessoas erradas do profissional. Por quê? Eu não julgo ele não, cara, porque eu conheci ele desde garoto. Ele começou a ver uma vida totalmente diferente, cara. Pense em um cara negro, pobre, que de repente fica bonito e com dinheiro na mão. Dá uma falsa sensação de poder, não é verdade? Então ele começou a frequentar algumas baladas, o Instagram dele começou a lotar de gente, e ele começou a escutar coisas que ele nunca tinha escutado antes, tipo assim, lindo, gostoso, meu amor, quero você. Não precisa mentir, né? Ele estava acreditando. E aí aquilo foi modificando a mente dele. Quando ele viu, ele já estava preso a um laço que ele estava vivendo, e que ele estava começando a brigar com a família, e aquilo ali começou a refletir dentro de campo. E aí foi nesse momento que ele me chamou, né, para eu conversar com ele. Como eu já conhecia um pouco da história dele, eu falei, cara, o que está acontecendo com você é que você tá... Vou botar um nome fictício dele, tá? Digamos que o nome dele é João. Tá. E aí eu falei, o que tá acontecendo é que você tá colocando o João atleta numa dificuldade muito grande, cara. Você tá expondo ele. Porque o clube, quando paga para você jogar, ele paga pro João atleta entrar em campo. E a torcida quer que o João atleta seja o melhor, jogue bem, tenha resultado. Ninguém está preocupado com o João, filho de Dona Soraya e de seu Carlos. Ninguém quer saber. Agora, a partir do momento que o João começa a não jogar em campo e o pessoal começa a ver que lá de fora o filho de Dona Soraya e de seu Carlos está aprontando, a galera começa a apertar ele. Então você coloca você mesmo na furada. E aí comecei a diferenciar para ele. Falei, cara, você precisa entender quem é a imagem, porque quando você recebe seu salário, Marcelo, uma parte é imagem, outra parte é salário, não é isso? Não, aqui não. Aqui não, né? Pronto. Aqui é tudo na carteira, no contrato de trabalho. Né? É porque também já faz aquela coisa por temporada, né? Você já sabe como vai ser. Aqui é um pouco diferente do Brasil. Então, e aí comecei a explicar para ele. Ele aí entendeu, cara, em 3 sessões assim, ele entendeu aquilo.
E ele deu uma virada de chave maravilhosa na vida dele, cara. Nesse momento aí, a namorada dele estava grávida, era uma menina que ele gostava, ele casou, teve filho, ele optou por ter a residência dele, era aqui de Salvador, e começou a se organizar financeiramente, viu a economia que ele estava fazendo não ir para as baladas. Começou a vida dele ter um resultado. Só que ele já estava afastado no grupo, sem poder jogar, com a cabeça meio ruim, né? Nessa brincadeira aí, ele entrou em 3 investimentos com os amigos. Olha só. E aí, como ele começou a ficar mais em casa, ter uma vida social, com filho, com a família legal, ele começou a retomar a carreira dele, jogando. O time abriu aqui um sub-23, ele começou a jogar. E aí começou a ir bem. E aí o profissional precisou, ele foi, cara, ele fez umas 4, 5 partidas assim, excelente. E eu fui lá falar com ele, cara, vamos retomar o processo. Ele, não, cara, agora não, depois eu vou chamar você. Eu falei, cara, o coach funciona de quem tá bem pra ficar melhor ainda. Não é pra quem tá mal, não. Ele, não, mas é que eu tô sem tempo, aquela coisa, aquela conversa toda. E aí, cara, teve um grande jogo de Copa do Brasil. Você sabe como a Copa do Brasil hoje aqui no Brasil, ninguém quer perder, né? Porque tem uma grana boa. É verdade. E aí, ele foi para um jogo, chegou lá o time dele dando 1-0 até o finalzinho. No final, ele toma um gol. Sai mal, o cara era goleiro, saiu mal do gol, tomou o gol. E aí, a mulher dele tinha falado assim, poxa, cara, não sei o que acontece, ele se distrai muito na hora do jogo. Quando ele tá jogando, ele se distrai. E aí ela falou isso pra mim, eu peguei. Quando eu fui, ele me chamou louco pra conversar com ele depois desse jogo, né? Que a torcida quer matar ele. Aí quando eu fui perguntar pra ele, acredite, Marcelo, ele falou assim, cara, na hora eu tava pensando no carro que eu tava querendo trocar. Não, toda risada porque é engraçado, desculpa. Mas cara, você tá dando risada porque você percebe que isso acontece muito. Acontece. Talvez você não saiba que o cara errou porque tava pensando nisso. Eu tô te contando o jogo por trás do jogo. Mas o cara jogou a carreira dele no lixo por conta... Isso é emocional. Isso é mental, né? Mas é porque você contou a história, eu quis contar essa. Eu queria te perguntar uma coisa. No seu processo de formação, em alguma vez você foi procurar o psicólogo do clube? Eu lembro que na época do Santos nós tínhamos o psicólogo, sim. Né? Nós tínhamos o nome dela acho que era Sônia, se não me engano. Nós tínhamos a Sônia, que ela, a psicóloga Sônia, que ela nos acompanhava, né? Durante o ano, né? E ela ajudava bastante, nos ajudava bastante, porque tinha muitos atletas que eram fora de Santos, né? Que eram de outras cidades. Então ficavam longe de suas famílias, né? Ficavam longe de suas namoradas, e isso influenciava bastante na cabeça do atleta, né? Eu acho que o que aconteceu com o João aí, que você comentou, né? Chega a ser engraçado, porque, pô, na hora do lance importante, você está pensando, né, de trocar seu carro ou não trocar seu carro, mas é muito mais comum do que você imagina. O atleta, mentalmente, ele não tem se preparado, né, para ele estar 100% focado na hora certa. O momento é esse, você está focado na hora certa, entendeu? A gente vê aí grandes jogadores como o Cristiano Ronaldo, como outros atletas que com certeza tem esse trabalho, né, de mental, e no momento certo, no momento que mais precisa dele, ele está lá, entendeu? Acho que essa é o trabalho do psicólogo, do coach, né? Talvez eu esteja me enganando, mas é um trabalho que seja similar, né? Para tá influenciando, né? E deixando a mente do atleta o quanto mais forte possível, né? O quanto mais concentrado possível. Então, às vezes a falta do conhecimento sobre a diferença desse profissional, às vezes atrapalha, porque é o seguinte, na sua mente aí agora, se eu mandar você procurar um psicólogo, o que é que passa na sua mente e o que é que passa na sua mente quando eu falo para você que você precisa, passe por um coach, cara. Você consegue ver diferença entre passar por um psicólogo e passar por um coach? Então, hoje eu sei a diferença porque eu tenho esse conhecimento, né, entendeu? Mas eu entendo o seu raciocínio, eu sei que o nome psicólogo, ele traz um peso muito grande, né, na vida, não só do atleta, também qualquer pessoa, né, porque parece que ele está doente, né, parece que ele está com uma doença. Então, assim, mas eles têm que entender que o trabalho do psicólogo e do coach
ele vai dar uma constância, vai dar uma resiliência, né, na mente da pessoa para que ela possa atuar da melhor maneira possível aquilo que ela está exercendo. Então, acho que é importantíssimo, sim, Wellington, é importantíssimo. Não, exatamente. Aí você falou no início, né? Porque a nossa conversa aqui é baseada nas coisas que você fala, eu vou pegando. Wellington, tem 3 formas de aprender. É você pegar lá, gastar seu tempo, se esforçar lá estudando. A outra coisa é você errando. E a outra coisa é você aprender com os erros dos outros. Não foi isso que você falou? Sim, isso foi isso mesmo. Pronto. Agora minha pergunta. Quem foi, cara, que ensinou você a ter essa mentalidade que hoje você tem e que você julga ser importantíssimo para o jogo futebol e para o jogo da vida, a sua relação com seus filhos, com sua esposa, com seus negócios? Me fala aí, quem foi que te ensinou? Pô, Edson, eu sempre fui muito curioso, né, cara? Muito curioso e sempre fui muito observador, né, em todas as coisas todas as situações da minha vida, né? E como eu te falei, por eu observar essas pessoas que tiveram problemas financeiros, problemas, né, de múltiplos casamentos, né, que eu acho que é uma das razões da perda patrimonial do atleta também, é uma das razões, né, é o múltiplo casamento. E eu sempre fui bem observador e eu sempre busquei estar do lado de pessoas que me acrescentassem alguma coisa, né? Então, a partir do momento que eu comecei a evoluir um pouco mais, né, eu tive pessoas como o Felipe, né, que eu comentei, como o Wagner também, que é de Santos, que é o meu advisor financeiro, né, como o meu professor de economia que eu tenho aqui, o Rio Efraim, que é um ganês, que mora aqui em Genebra, que nos últimos anos tem me ensinado muito, é um senhor de 60 anos que tem muita informação para passar e eu aprendo muito com ele, entendeu? Então, assim, essas pessoas vêm me ensinado, vêm me mostrado qual é a direção que eu tenho que tomar. Entendeu? Eu acho que se eu tivesse ido pro lado de escolher pessoas ruins, né, pessoas que têm uma mentalidade pobre, uma mentalidade, né, que não vai me acrescentar alguma coisa, talvez eu teria para um lado, mas a minha escolha dos amigos, sempre das pessoas que estavam do meu lado, foi a certa para que eu possa estar crescendo, entendeu, mentalmente. Entendi. Né? Então foi tipo aquela coisa de as pessoas com que eu ando, os ambientes que eu estou, com aquilo certeza, que eu leio. Influencia bastante, com certeza. Então, a gente sabe que você já tem uma mentalidade moldada através da sabedoria bíblica milenar, da exposição com a palavra de Deus, porque ela vai te dando também, fazendo você aprender com os erros dos outros, né? Com certeza. Então, isso te dá uma maneira de pensar diferente, mas claro que entre você saber e você fazer, existe a decisão. Beleza. Mas aí, o que acontece? Quando foi, cara, que você virou a chave, você foi para essa juventude aí que está iniciando, né? Esse sonho, né? Do futebol, que eles possam entender que acima de tudo a gente tem que colocar Deus na frente, né, na nossa vida, né? Porque é Ele que vai nos dar a direção certa, né, que a gente tem que tomar, né, que vai nos livrar de todo mal, né, de toda contusão que pode acontecer. Faz parte do futebol isso, mas Deus ele nos protege. Então, que eles possam entender essa importância também. Valeu, meu amigo. Gratidão aí, boa noite. Que Deus abençoe sua casa aí. Muito obrigado. Valeu, um abraço, velho. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu.